Olá pessoal, sejam bem-vindos. O nosso vídeo de hoje é respondendo a uma dúvida de um de meus alunos referente a um assunto que eu até abordei num dos meus vídeos anteriores, falando sobre a lei da atração e o colapso da função de ondas, né? Como nós somos energia e tudo mais, aí surgiu essa dúvida por conta da vibração, que eu falei que a vibração, a nossa energia, ela influencia na vida de outras pessoas. E aí nasceu essa dúvida, e como é uma dúvida bem recorrente, resolvi estar explicando aí para vocês. Ele me perguntou o seguinte: a lei da atração, ela pode ser utilizada para outras pessoas? E se pode ser utilizada para outras pessoas, se alguém fizer uso da lei da atração de forma negativa para me prejudicar, tem como eu me blindar disso? E me perguntou também sobre o colapso da função de ondas, uma explicação mais simples, que não estava tendo dificuldade em entender o colapso da função de ondas. Então vamos lá, vamos tentar explicar aí de maneira bem simples para que todos entendam. Seja bem-vindo ao canal Délio Policarpo Lei da Atração. Caso você ainda não seja inscrito em nosso canal, inscreva-se e marque o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Dê uma força para o canal deixando um like, comentando e compartilhando o link do vídeo em seus grupos de WhatsApp e redes sociais. Fazendo isso, você fortalece o nosso canal e faz com que esse conteúdo chegue a um número maior de pessoas. Desde já, muita gratidão, bons estudos. Namastê. A lei da atração, ela é secundária à lei da vibração. A lei da vibração, ela é uma lei hermética, né? E ela é primária. E a lei da atração, ela é secundária. Ou seja, para você usar a lei da atração, você tem que estar vibrando na frequência daquele propósito, ou seja, do seu objetivo. Claro, a gente ensina no canal que todos devem utilizar a lei da atração para colapsar coisas boas, né? Para você atrair coisas boas para suas vidas. Mas infelizmente, essa pergunta ela tem muita relevância, por isso que eu resolvi abordar esse assunto. Ela pode ser usada assim, inconscientemente e também conscientemente, de forma negativa. Então vamos por etapas. Caso alguém use a lei da atração de forma negativa, como que você se blinda contra isso? É muito simples, basta você estar na frequência do amor. Se você estiver vibrando numa frequência bacana, se você estiver em paz consigo mesmo, em paz com o próximo, ou seja, se estiver numa boa frequência, você está blindado, né? Uma pessoa que ama a Deus, que ama o próximo, que está vibrando numa frequência positiva, ela se blinda contra o mal, ela se blinda contra qualquer força negativa. Então não precisa se preocupar. Não se preocupe com o que os outros pensam de você, ou o que os outros desejam para você, inveja, essas coisas. Não se preocupe com isso. Preocupe apenas em amar incondicionalmente, que automaticamente você está blindado. Infelizmente, né, as pessoas não pensam dessa forma. O mundo tá esse caos todo aí, né? Por conta de quê? Por conta de as pessoas viverem a vida do outro, né? Não se preocupar consigo mesmo. Se elas se preocupassem consigo mesma e praticassem o amor incondicional, nós estaríamos vivendo num planeta perfeito. Quantas e quantas pessoas você conhece que vivem reclamando da vida? Você pode reparar que essa pessoa, até quando a vida dela tá boa, quando as coisas dão certo, ela usa a expressão do tipo: vou levando a vida, vai como Deus quer, tal, um dia depois do outro e tal. Entendeu? A pessoa, ela cria tanto o hábito de reclamar que até quando ela está bem, ela reclama. E reclama com naturalidade, porque ela criou aquele hábito de dar aquele tipo de resposta para aquele tipo de pergunta. E palavras têm poder, ela vibra e vibra muito forte. Vocês podem reparar também que pessoas que falam muito de doença, elas vivem doente. Ao invés de você falar de saúde, de exercício físico, de caminhada, de academia, de boa alimentação, uma alimentação crudívora de preferência, uma alimentação saudável, ou seja,
Ao invés das pessoas falarem de boa alimentação e de coisas boas, elas falam de doença. E aí o que elas atraem para a vida delas? Mais doença. Ou seja, tudo aquilo que você coloca foco potencializa. Aquilo cria a sua realidade. Você está cocriando a sua realidade o tempo todo. E Deus, ele nos deixou o livre-arbítrio. E esse livre-arbítrio, ele pode tanto ser a sua salvação quanto a sua condenação. Você se coloca na frequência daquilo que você pensa, daquilo que você sente. Então tem que ter muito cuidado com isso, muito cuidado, que você pode sim criar uma realidade maravilhosa para você, como você pode passar a vida inteira aqui nesse planeta vivendo um verdadeiro inferno. Então vamos mudar esse foco, vamos focar em coisas boas. Você, por exemplo, usar as palavras da maneira correta. Ao invés de você ser contra a guerra, seja a favor da paz. Ao invés de você ser contra a doença, seja a favor da saúde. Ao invés de você ser contra o mal, seja a favor do bem. Ao invés de você ser contra a corrupção, seja a favor da honestidade. É a maneira com que você coloca as coisas é que elas potencializam. Então, se você tiver esse cuidado e colocar foco no que é bom, né? Você pode ver que tem muitas igrejas por aí que vivem falando do demônio, falando do diabo e blá 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 e tal, e fala muito pouco do amor a Deus, do amor a Jesus Cristo, né? Para quem acredita, do amor ao próximo. Eles falam mais sobre o demônio, sobre o inferno, sobre coisas negativas, sobre coisas ruins. Ou seja, eles pregam tanto medo, mas tanto medo, que você acaba ficando com medo. Enquanto eles deveriam falar de quê? Falar de amor, falar de paz, falar de prosperidade, né? Isso tem uma explicação lógica, né? Que uma pessoa que está com medo, ela não raciocina. E aí ela se torna uma ovelhinha. O pastor faz o que quiser com ela. Ou o padre, ou seja lá o que for, faz o que quiser. Então, tem que ter esse cuidado, gente. Tá cheio de manipulador por aí. E tá aí a prova de tudo isso. Tudo que você coloca foco potencializa. Então, muito cuidado com o que você pensa, com o que você sente. Agora eu vou explicar os princípios básicos da lei da atração. São 3. Pensamento. E aí você pensa algo, você coloca um foco naquele pensamento. O que vai acontecer? Ele vai gerar o segundo fator, que é o sentimento. E quando você começa a sentir realmente aquilo, você começa a experimentar, imaginar aquilo acontecendo e tudo mais, vem o terceiro, que é a chave, o segredo da lei da atração, que é o soltar. É você acreditar e confiar que já é seu. Você entrega para o universo, você solta. E aí as coisas começam a acontecer. Mas tem um segredinho por trás disso aí, gente. Vou dar um exemplo básico aqui do carro. Não adianta você querer um carro, mas você continua sendo uma pessoa gastadeira, uma pessoa que não tem foco, uma pessoa que não procura múltiplas fontes de renda, por exemplo. Porque eu vejo muito isso, pessoal. Eu lido com muitas pessoas e tem gente que ganha, por exemplo, um salário mínimo por mês, ou 2 salários mínimos que seja, e quer um carro que custa 80 mil, 100 mil, mas ela continua, né, tendo os mesmos hábitos. Ela não muda nada. Continua no mesmo emprego, ganhando o mesmo tanto, não faz economia, não faz investimento, não separa nem, como eu falo, os 10%, né, que é o dízimo pessoal, não separa os 10% todo mês, né? Eu até aconselho que seja mais de 10%, mas no mínimo 10%, no mínimo, mas podendo ser mais é bom, né? Não separa, a pessoa continua sendo gastadeira, não procura, acomoda, tá, sabe? Aceita aquela situação e pronto. Ela não procura outras oportunidades de negócios, né? Que eu sou muito a favor de você criar várias fontes de renda, porque no caso da falta de uma você tem outras. Então, ou seja, não adianta você colapsar o carro, mas você está andando na direção oposta ao sonho que aquilo aconteça. Então se coloque à disposição do universo. Observe oportunidades de negócio, observe oportunidades de você resolver problema de outras pessoas, né? Sendo um empreendedor, vendendo algo, sei lá, ou conseguindo um emprego melhor, não sei. De repente, às vezes alguém te oferece uma rifa, tá ali a oportunidade de você conseguir aquele carro.
ou você às vezes compra um bilhete de loteria. Comece a interpretar os sinais que o universo coloca na sua vida, né? Se você pensou, sentiu e soltou, relaxa. Só deixa acontecer. Não põe pressão, não. E comece a observar as coisas, porque elas vão acontecer. Elas vão vir até você. Mas você tem que acreditar. Se você não acreditar, você provoca o efeito Zenão. E para finalizar esse vídeo, vou explicar um pouquinho sobre a dupla fenda de uma maneira simples, né, que é uma dúvida recorrente. Se você ainda não assistiu o vídeo do experimento da dupla fenda, é só pesquisar no YouTube lá que você vai encontrar esse vídeo. O que você vai fazer? Imagina que no lugar daquele elétron é o seu pensamento. Você manda o pensamento. Aquelas ondas de probabilidades que batem na parede são possibilidades para que o seu pensamento, o seu desejo aconteça. São probabilidade, ondas de probabilidades. E quando você observa, ou seja, que isso aqui é o carro, vai lá na garagem e olha, o carro não está lá, você colapsou uma realidade negativa, provocou o efeito Zenão. Quando você acredita que o carro vai vir, você continua trabalhando, continua naquela intuição e tudo mais, e o carro chega, você ganha num sorteio, ou você compra, sei lá, ou ganha numa herança, sei lá, de alguma maneira esse carro vem para você. E aí o que acontece? Você colapsou a função de ondas. Então, quando você mandou o pensamento, esse carro, tudo que você é capaz de imaginar, você é capaz de realizar. Esse carro já está em outra dimensão, ele já está colapsado lá. Então, essa densidade, ela vai aumentando cada vez que você dá um passo em direção ao seu propósito, até que esse carro materializa aqui, nessa terceira dimensão. Então, leva um tempo, o tempo da que a gente chama tempo de gestação. Quando você deseja algo, leva um tempo, até mesmo porque se fosse instantâneo seria uma loucura danada, né? Isso é para nossa proteção mesmo. Então, isso é o colapso da função de ondas. É quando você realiza, você materializa aquele pensamento, aquele desejo seu. E o efeito Zenão, quando cancela tudo também, quando você duvida que aquilo vai acontecer, é colapso da função de ondas também. Tem uma frase muito bacana que diz o seguinte: se você acredita que consegue, ou que pode, ou que não consegue, ou que não pode, de qualquer forma você está certo. Então você colapsa, você cocria a sua realidade o tempo todo. Dá uma lida, pessoal, na descrição do vídeo, vou deixar algumas informações aí para você, que se você quiser colaborar com o nosso canal, lá você tem essa oportunidade, visite o nosso site. Provavelmente quando você ver esse vídeo ele já vai estar pronto, mas por enquanto ainda não está. Nós estamos elaborando para levar muito mais conteúdo com mais qualidade aí para vocês. E se você tem alguma dúvida sobre a lei da atração, sobre o colapso da função de ondas, de maneira bem simples mesmo, bem na prática, é só enviar para a gente aí uma mensagem pelo WhatsApp. Se quiser fazer parte do nosso grupo também, eu posso colocar você num grupo de mecânica quântica e você vai estar sempre por dentro aí. E é sempre bom deixar um comentário, um feedback para a gente. Talvez a sua pergunta, a sua dúvida vai gerar um próximo vídeo aí. Então é isso aí, espero que eu tenha ajudado. Um forte abraço e até o nosso próximo vídeo.